Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz do nosso Redentor. Nós estamos gravando aqui nossa aula, que não foi possível ontem, na quarta-feira, devido a problemas com a internet. Nós estamos retomando o nosso estudo sobre Cristologia, a pessoa de Cristo, as duas naturezas do Redentor. Eu quero te convidar nesse momento que nós oremos ao nosso Deus e peçamos ao Senhor a graça dele e a iluminação do seu Espírito Santo para compreendermos mais a sua palavra. Obrigado, Senhor, nesse instante, pela sua palavra que está diante de nós, e a sua graça que é abundante, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido a nós. Ilumina o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que nós venhamos mais uma vez nos deleitar no ensinamento da sua bendita palavra. Ajude-nos pela sua graça e bondade. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós estamos tratando, irmãos, sobre a pessoa de Cristo, as duas naturezas do Redentor. Hoje é o nosso quinto estudo, voltado para esse tema. Eu quero te convidar, em alguns minutos, que nós foquemos a nossa atenção nesse estudo. É um estudo bastante relevante, porque nós estamos diante de um dos temas mais cruciais e importantes da teologia sistemática, que é a pessoa de Cristo. Eu quero ler com vocês um texto introdutório do nosso estudo bíblico, que Pedro traz na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. O apóstolo Pedro, ele nos diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, nós estamos diante de um texto bastante conhecido de todos, onde Pedro exalta a importância que nós temos de conhecermos a Cristo. E, mediante o que Pedro nos mostra, ele está nos dirigindo, nos conduzindo a um objetivo maior de qualquer estudo teológico, que é conhecer e amar a Deus por meio da pessoa do seu Filho Jesus, por meio de Jesus Cristo. Então, a primeira área na qual nós precisamos crescer, como Pedro mostra aqui no texto para nós, é em conhecimento sobre a pessoa de Cristo, sobre quem é Jesus. É a primeira área que ele mostra para nós, que está relacionada ao tema que nós estamos estudando, que nós estamos refletindo. Uma outra área que precisamos crescer é no conhecimento da própria obra redentora de Jesus para as nossas vidas, da obra redentora de Cristo. O apóstolo Paulo costumava sempre dizer que o desejo dele era sempre focar a sua pregação na pessoa de Cristo. A obra de Cristo era o centro da pregação de Paulo. 1 Coríntios 2:2 ele diz: não quero saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Era o coração da pregação de Paulo. Uma outra necessidade que nós temos para conhecer a Cristo, às vezes conhecer a Cristo, é somente através de um conhecimento adequado, correto, das Escrituras Sagradas, de uma interpretação correta. Jesus, ele é o eixo hermenêutico da nossa compreensão, da nossa interpretação. Então, as Escrituras apontam para Cristo de Gênesis até o final do Apocalipse. Então, você pega, por exemplo, as leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas apontavam principalmente para a obra sacerdotal de Cristo. Os líderes do Antigo Testamento apontavam para seus ofícios. O tabernáculo e o templo tipificavam a encarnação. Toda a trajetória do povo de Deus no Antigo Testamento, na esperança por livramento e posse permanente, culmina em Cristo. Está relacionado com a pessoa de Cristo. Então, nós estamos diante de um assunto muito relevante para a nossa fé. Olha só o que C.S. Lewis falou acerca do conhecimento do nosso Senhor. Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Então veja que C.S. Lewis, ele via que através de Cristo e do conhecimento que ele tinha de Cristo, ele moldava toda a sua cosmovisão cristã, a sua percepção do mundo. Então essa frase, ela se aplica bem ao conhecimento de Cristo, porque através de Cristo nós vemos tudo que está ao nosso redor. As lentes
de interpretação correta que nós possuímos deve estar completamente focada na pessoa de Cristo. Então nós estamos nos deleitando em um assunto extremamente relevante para a nossa fé, para a nossa compreensão que nós temos do Senhor. Então nós iremos retomar nosso estudo nesse momento. No 14º ponto que nós paramos, nós estamos falando sobre as promessas do Pai ao Filho no pacto da redenção. Nós paramos no texto de Isaías 61, verso de 1 a 3, a qual nós daremos continuidade nesse momento. O texto diz assim, Isaías 61, verso de 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito de angústia, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, veja na análise do texto que nós acabamos de ler, para que Jesus ele precisou dessa unção do Espírito de Deus? Porque o Senhor enviou e prometeu enviar o seu Filho a este mundo com esse objetivo, de ungí-lo com o Espírito Santo de Deus para algumas funções específicas. A primeira delas, nós vemos aí no texto, ele foi enviado, Jesus Cristo, para evangelizar. O texto diz aí, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então, os penitentes, os mansos, os humildes, todos eles carecem de redenção, carecem de ouvir as boas novas trazidas por Cristo, que é a expressão da própria graça de Deus neles. Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, por meio da encarnação do Filho de Deus. Então as boas novas são a melhor coisa que um aflito pode ouvir. Esta promessa de Deus ao Filho, de ser portador do Evangelho, é a função mais linda e amada de Jesus Cristo entre nós. Então se Jesus ele foi esse instrumento de Deus, esse agente de Deus para trazer boas novas, nós também, irmão, esse momento de pandemia que nós estamos experimentando, que assola o nosso país, nós devemos ser instrumentos como povo de Deus, submisso a Deus, a sua palavra, ao seu evangelho, de nós pregarmos a Cristo e este crucificado, como Paulo fez, aos pecadores. Ele foi enviado para curar os aflitos de coração, Isaías diz aí, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, em tempo de pandemia, Jesus Cristo ele é um médico de almas, é um verdadeiro pastor de ovelhas. Esta é a apresentação que nós devemos fazer do Filho de Deus. Então veja que ele tratou as pessoas como enfermos e necessitadas da sua compaixão. Então, lá em Mateus 11, versos 28 e 29, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então Jesus Cristo ele veio trazer libertação como Filho de Deus, libertação aos corações quebrantados, escravizados pelo pecado. Ele, no pacto da redenção, prometeu que realizaria isso. Ele é o médico das almas, e nesse momento de aflição que nós estamos vendo, nós temos que apresentar esse mesmo tema aos pecadores. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio trazer transformação. Ele foi enviado para libertar os cativos. Isaías diz aí, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então Jesus Cristo é por excelência o libertador dos homens. Ele mesmo se autodenominou como libertador dos pecadores. Ele disse em João 8,32, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a boa nova do Evangelho, a mensagem central do Evangelho, é exatamente esta, irmãos, a de libertar homens do cativeiro do pecado, de Satanás. Então João 8,32, melhor dizendo, corrigindo, João 8,36, ele diz, se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Ele foi enviado também, diz o profeta, para pregar salvação e condenação. Enviou-me a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, veja, existe uma referência lá a Lucas, né? O texto de Lucas, capítulo 4, onde Jesus, ele anuncia isso após fazer o seu discurso ali na sinagoga. Então, a pregação da libertação dos cativos é o tempo em que traz os pecadores à salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso que é o ano aceitável do Senhor. Ele foi enviado também para a consolação do povo. O profeta diz aí, que enviou-me a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito de angústia. Então esta é uma outra grande promessa do Pai ao Filho no pacto da redenção. O Filho foi enviado para ser o consolador do seu povo. Ele foi enviado para confortar os que choram, aqueles que procuram nele consolo das suas almas, descanso das suas almas. Cristo é a fonte do conforto, é o merecedor do conforto e ele mesmo aplica o conforto ao seu povo. Então Isaías 53, verso 3, diz que ele é identificado como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é chorar desse momento. Então Cristo, ele tem trazido o seu evangelho de consolação para as suas perdas e infortúnios, para as almas das pessoas, para os pecadores que necessitam de perdão, que necessitam da vida eterna. É isso que nós devemos, nesse momento de pandemia, anunciar para as pessoas que estão precisando, irmãos, para os pecadores que estão precisando. Nós temos que olhar para as pessoas por meio das lentes das Escrituras, focando nela a pessoa de Cristo, tendo uma cosmovisão adequada de quem Cristo é e apresentando a esses pecadores que Jesus Cristo é a única solução para eles, o único caminho, a verdade e a vida para libertá-los dos seus delitos e pecados. Essa deve ser a nossa mensagem central nesse momento de assolação, de crise, de desespero interior no coração dos pecadores que não conhecem a Deus. Mas continuando aqui, o Pai também prometeu ao Filho uma natureza humana. Lá em Hebreus 10:5 diz, por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então o Pai exigiu não somente que o Filho fosse homem, se encarnasse, assumisse a pele humana, mas também lhe prometeu uma natureza humana. Então as palavras de Hebreus 10:5 aqui foram colocadas na boca do Redentor. E elas se referem a uma promessa feita do Pai ao Filho de lhe dar o quê? Um corpo. Então, esta promessa é equivalente aqui de dar ao Filho uma natureza humana. João 1:14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Filho não poderia exercer as funções de Redentor se não fosse homem, se não assumisse a natureza humana. Então, a humanidade do Redentor é peça fundamental para o exercício de sua obra mediatória e redentora. Então, esta promessa do Pai de proporcionar ao Filho uma natureza humana cumpriu-se pela ação do Espírito Santo em gerar em Maria a Jesus Cristo. Então, lá no texto de Mateus, o evangelista Mateus, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz, esse santo que há em ti será chamado Filho de Deus, o Redentor da humanidade. O Pai também prometeu ao Filho a cooperação do seu Espírito Santo. A cooperação do Espírito Santo. Então, dentro da economia da Trindade, nós entendemos que o Espírito, ele procede tanto do Pai quanto do Filho, né? E ele é enviado ao mundo, o Espírito de Deus, para dar suporte ao trabalho do Filho na redenção dos pecadores. Então, o Espírito Santo, ele é o cooperador na administração da salvação dos pecadores. Então, a teologia reformada, com base
na Escritura, ela entende a redenção eterna de pessoas totalmente depravadas em consequência do pecado original por obra do Deus triuno. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são os agentes protagonistas da salvação das pessoas. Então, como é que acontece isso? O Pai, ele elege incondicionalmente, o Filho redime objetivamente os eleitos e o Espírito Santo aplica eficazmente ao coração daqueles por quem Cristo morreu. Então perceba a cooperação do Espírito de Deus nesta obra de redenção dos pecadores. Lá em João 15, verso 26 diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Dará testemunho de mim. Então veja, a promessa do Pai ao Filho é que este receberia do Espírito o grande apoio do testemunho. Ou seja, o que o apóstolo João está nos dizendo aqui, e que o profeta Isaías vaticinou, a ser da obra do Espírito em cooperação com Jesus Cristo, ele quer dizer que a ação do Espírito Santo era de convencer internamente as pessoas pelas quais Cristo morreu. O apóstolo João diz que o Espírito de Deus veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele haveria de testificar a verdadeira natureza de Jesus Cristo e o propósito da sua vinda às almas que estavam para ser redimidas. É o Espírito Santo que faz isso. Nós não temos mecanismos, nós não temos habilidade. Não é um simples sistema de apelo, de um levantar a mão, algo mecânico que pode convidar ou mudar o coração das pessoas de um pecador. É somente, irmãos, a obra eficaz do Espírito de Deus aplicando a obra redentora no coração desses pecadores por quem Cristo morreu. Por quem Cristo o substituiu lá no Calvário. Então, o Espírito de Deus ele foi enviado também para cooperar para a instrução da igreja. A sua cooperação serve também para a instrução da igreja, juntamente com essa obra que Deus prometeu ao Filho, que o Espírito Santo iria o auxiliar. João 16, verso 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, a tarefa da instrução da igreja é feita por duas pessoas da Trindade, o Filho e o Espírito. Ambas foram enviadas por Deus para o exercício dessa tarefa. Então, a verdade sobre Cristo e sobre a salvação é internalizada na vida dos crentes pela direção que o Espírito Santo lhes dá. É o Espírito Santo que faz isso. É a obra dele. Então, toda a tarefa da redenção e de instrução dos pecadores está sendo feita neste período em que vivemos pela ação cooperadora do Espírito Santo de Deus. Então, essa promessa de Deus ao Filho vem se cumprindo e só terminará quando a redenção do povo de Deus ela for completada, ela for terminada. Mas o Espírito também foi enviado para cooperar para a glorificação do nome de Cristo. Então Deus, juntamente com o seu Filho, ele envia o Espírito Santo de Deus para a glorificação do nome de Cristo. João 16, verso 14 diz: ele me glorificará, porque há de receber que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, qual é a função primordial do Espírito de Deus? É glorificar a Cristo. Eu acho interessante uma citação que o John MacArthur faz, teólogo batista. Ele diz que, diante da observação da adoração dos cristãos nas igrejas, MacArthur fala o seguinte: mostre-me uma igreja que adore ao Espírito Santo e eu lhe mostrarei uma igreja imatura. Mostre-me uma igreja que glorifica a Cristo
e eu lhe mostrarei uma igreja madura. Então veja, MacArthur está dizendo, em outras palavras, que a função primordial do Espírito de Deus é glorificar a Cristo. E a igreja que tem esse entendimento, por meio da fundamentação da palavra de Deus, ela vai glorificar quem? A Cristo, não ao Espírito. Ele me glorificará, é a função do Espírito de Deus, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então a igreja, por meio da obra do Espírito Santo de Deus, ela prega, ela evangeliza, ela adora e ela, acima de tudo, glorifica ao nosso Senhor diante dos pecadores. Então essa terceira pessoa da Trindade, ela é por excelência cooperadora. Ela não tem a primazia na Trindade, mas ela coopera com a primeira e a segunda pessoas da Trindade. Ela sempre se esconde, como diz Heber Carlos de Campos, por trás das duas primeiras e as glorifica. Então, o Pai também prometeu ao Filho, em terceiro lugar, a salvação de todos os que lhe haviam entregue. João 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Então perceba, irmãos, perceba que João fala aqui, no verso 5, também verso 6, dos tempos que ainda não existiam. Nós temos a frase aí, antes que houvesse o mundo. Ou seja, uma indicação de que foi na eternidade que o Pai deu ao Filho aqueles que lhe pertenciam, antes da fundação do mundo. É o que Paulo vai dizer em Efésios, verso 1, 3 e 4, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu antes que eu e você tomássemos uma decisão. Por isso que nós pregamos que a teologia reformada prega que a salvação ela é um ato monergístico de Deus. Ou seja, é Deus do início ao fim provocando no homem esse desejo de salvação. É Deus do início ao fim operando eficazmente pela obra do Espírito Santo de Deus, aplicando em nosso coração a obra de Jesus Cristo, que ele realizou no Gólgota por nós, que ele realizou no Calvário por nós. É isso que nós precisamos atentar em relação ao que Deus, por meio do seu Filho, realizou em nossas vidas. Nós não temos que nos deter a postulações, a pregações que enfatizam uma espécie de sinergismo, onde diz que o homem é que tem que dar o primeiro passo, onde a ação do homem em relação à salvação é soberana, é que prevalece. É o homem que decide no momento em que ele quer vir crer em Deus. Não. Veja que o Pai prometeu ao Filho que daria os seus eleitos antes da fundação do mundo.